Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Divã Cristão. Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? É isso mesmo. Aqui é um canal de reflexão para a gente pensar, refletir sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas, tá? E você é sempre bem-vindo nesse canal, tá bom? Pessoas, lá em Provérbios capítulo 9, versículo 7, fala que repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Ele vai te amar. Por quê? Porque o sábio gosta de receber instrução. É. E aí ele, com as instruções, ele vai se tornar mais sábio ainda. Mas não repreenda o tolo, o escarnecedor. Por quê? Porque ele vai tornar o seu inimigo e vai te odiar. Isso é a palavra de Deus que está declarando isso. E é a pura verdade. Quem é sábio, ele aceita a repreensão. Como tem uma passagem que fala, fira-me o justo, será um óleo precioso sobre a minha cabeça. Né? Então o sábio, ele aceita a instrução, mas o escarnecedor, o tolo, não. O tolo vai te ver como inimigo. E isso, infelizmente, acontece. E assim, pessoas, nós seremos eternos aprendizes do Espírito Santo. Ele vai nos ensinar o caminho, para onde devemos andar, o que devemos fazer. As instruções vão vir do Espírito Santo. Quem é sábio vai ouvir as orientações e as instruções do Espírito Santo. Por que eu falo isso, pessoas? Porque o Davi, ele falou assim lá no Salmo 27, versículo 1, ele diz, né? Ele declarou, uma coisa pedi, se eu não me engano, versículo 4, ele disse assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a tua formosura. É isso mesmo. Então, pessoas, Davi, ele tinha isso com ele. Eu preciso aprender. Mas para que eu possa aprender, eu tenho que estar hoje no templo. Porque o melhor professor é o Espírito Santo, é Deus. Se eu estou no templo, eu vou aprender coisas novas, eu vou aprender coisas do alto. Entende? Eu vou para o templo. Por quê? Porque eu quero aprender. Eu quero aprender mais de Deus. Eu quero buscar mais de Deus, porque quem busca acha. Eu tenho que aprender, eu tenho que buscar, eu tenho que me mexer. Fé é movimento. Fé é ação, é movimento. Pessoas de fé estão em movimento, não está parada. É isso mesmo. Pessoas de fé estão em movimento e nunca está parada. Assim, pessoas, é como numa empresa. Você se candidata para um cargo, aí você tá, seu perfil tem que estar dentro dali, se encaixa dentro daquela função, para você preencher aquela vaga. Então, ali no seu currículo, no seu portfólio, vai estar várias qualidades, várias qualificações, né? Sobre você, e esses pré-requisitos seus, vai falar, não, essa pessoa é ideal para determinada vaga, ela é ideal para determinado setor. A mesma coisa com Deus. Eu sou aquela pessoa que gosta de aprender, sou aquela pessoa que estou no templo para aprender. Eu estou buscando, eu já vou ter um pré-requisito. Eu obedeço, já tenho um pré-requisito. Entendeu? Com Deus é assim também. Se você me buscar, você vai me achar, mas se você me deixar, eu também te deixarei. São os pré-requisitos. Então, pessoas, é isso que Deus faz, né? Veja, o Sansão, a gente estava falando dele no vídeo anterior, ele era um escolhido de Deus. Mas foi desqualificado por quê? Porque ele quis fazer as coisas do jeito dele e não do jeito de Deus. Entende? Então, eu tenho que aprender, eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar, eu tenho que obedecer para preencher esses pré-requisitos.
Porque Deus, ele procura pessoas sinceras, pessoas íntegras, verdadeiras. É com essas pessoas que Deus trabalha. Com os sinceros, com os verdadeiros. E Ele vai lapidando cada um para um determinado propósito. Para Ele fazer a obra dele. Não tem um ditado que fala assim, terra de cego que tem o olho é rei? Então, pessoas, o que isso significa para nós? Não vamos ser cegos. Vamos abrir nossos olhos? Vamos despertar? Vamos nos esforçar? Não importa o que você faz da sua vida, se você estuda, se você trabalha, quais são os seus sonhos. Eu só sei de uma coisa, se você esforçar, Deus vai fazer além. Porque você está em movimento, você está sonhando, você está em movimento. E Deus vai fazer além do que você tem imaginado, do que você tem pedido. Porque Ele está vendo alguém esforçado. Como Ele falou para Davi, ajudei um que é esforçado. Davi era esforçado. E Deus o ajudou. Deus o tirou do meio da malhada e colocou ele adiante das ovelhas dele, de Israel. Para liderar as ovelhas de Israel. Deus faz. Mas como que está a nossa disposição? Disposição para aprender, disposição para buscar, disposição para fazer, disposição para obedecer. Como que está? Né? Veja, lá em Neemias 5, o povo, os muros foram derribados, o povo foi levado cativo, a cidade estava em ruínas. E aí Neemias, ele orou a Deus, Deus levantou ele, preparou tudo para ele levantar os muros. E ele levantou muros em 52 dias, levantaram os muros lá. Todos se esforçaram, todos colocaram a mão na massa. Uma mão para trabalhar, outra mão para segurar a arma, porque os opositores se levantaram contra eles. Então assim, foram batalhas, mas eles conseguiram. E aí, Neemias chegou lá, e aí o que aconteceu? Os judeus nobres, que tinha mais dinheiro, ainda tinha um valor monetário, o que esses irmãos judeus estavam fazendo com os irmãos pobres, miseráveis? Eles estavam explorando os mais pobres. Era momento de crise, de fome, de pobreza, de escassez, estava levantando os muros. E aí tinha aqueles que emprestavam dinheiro para aquelas pessoas pobres, que estavam na miséria total, e emprestava com usura. Quer dizer assim, se você não pagar, o que é a sua terra é minha, a sua casa é minha, seu filho é meu. Os próprios irmãos estavam fazendo isso. E Neemias chegou e falou assim, não é assim não, tá tudo errado, você cobrando imposto do seu irmão, num tempo de crise, num tempo de miséria, isso não tá certo. E ele chamou todo mundo lá e falou, como que vocês exploram seus próprios irmãos? Tem pessoas que é assim, né, tá nem aí. E ele falou, agora vocês vão perdoar seus irmãos as dívidas, vai devolver, vai restituir tudo que vocês tiraram deles. Os juros, devolve o juro para o povo. E fez um juramento com seus irmãos que todos tinham que devolver. Todos tinham que devolver o que tinha pegado. Então aqueles nobres que tinham mais condições financeiras não tinham empatia, não tinha misericórdia dos seus irmãos, né? Que estava na miséria, eles estavam explorando cada vez mais. E tem gente assim, que vai lá e tem dinheiro e presta com não sei quantos de juros. Não tem misericórdia. Né? E Neemias repreendeu esse povo. Né? É como nos dias de hoje. Nós pagamos impostos muito altos aqui no nosso país. Isso mesmo. Com os impostos que nós pagamos aqui no nosso país, era para a gente ter hospitais excelentes, ter um ensino educacional excelentes, professores
de gabaritos, bem remunerados, né? Era para as comunidades, né, ter acesso de infraestrutura dentro das comunidades. Mas por que que nada acontece? Se tem dinheiro, se é imposto é alto, por que que as coisas não acontecem? Porque nós estamos pessoas muito passivas. Nós abaixamos a cabeça. Parece que é cultural isso, abaixar a cabeça. Parece que nós fomos ensinados a abaixar a cabeça. Achar que tudo é natural, que ser pobre é natural, que é assim mesmo, que não tem jeito. Nós somos um povo mixigenado, nós somos um povo misturado, sabe? Somos sim, somos um povo de misturado, de judeus, de europeus, de africanos. Somos uma mistura, sim, somos um povo alegre, um povo abençoado por Deus. Mas nós temos que mudar a nossa mentalidade de que nós podemos e somos abençoados. O nosso país é rico. Não devemos ficar de cabeça baixa. Nós temos que nos esforçar, estudar. Para quê? Para que a gente possa mudar a situação do nosso país. Entende, pessoas? Falando sobre mentalidade, eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, que fala de Fernão Campelo Gaivotas. Gente, tem alguém ligando aqui? O livro de Fernão Campelo Gaivota. Esse Fernão Campelo Gaivota, ele fala da galinha, fala da gaivota, né? Porque fala justamente sobre isso, a mentalidade da galinha e da águia. A águia, ela voa alto, ela gosta de comida fresca. A galinha não, gosta de ciscar e comer o que tá no chão. E aí ele falando que as gaivotas iam pra praia. E chegava na praia, o bando ficava comendo resto de comida que ficava jogado na areia, né? Os bandos ficavam comendo migalhas lá, caído da areia. Mas tinha uma gaivota que ela era diferente, ela tinha uma mentalidade diferente. Essa gaivota, ela tinha despertado. O que ela fez? Ela ia e treinava a fazer rajadas, os voos altos, rajada, mergulhos. E aí ela ia fazendo esse treinamento e treinava todo dia. Tinha treino que era um fracasso, tinha treino que às vezes as coisas davam mais certo. Mas todo dia essa gaivota ficava fazendo o treinamento. Porque ela queria fazer um voo perfeito, ela queria fazer um mergulho perfeito, ela queria comer peixe fresco. E assim ela foi. Assim, essa águia, essa gaivota, ela fez tanto os treinamentos que ela se tornou perita no mergulho, se tornou perita em voo, em rajadas. E aí depois o que aconteceu? Ela foi bem vista diante do bando. Ela foi bem vista diante do bando porque ela era uma gaivota que tinha liberdade, uma gaivota que, com suas experiências, ela adquiriu conhecimento, ela começou a voar mais alto, ela pescava o peixe que ela queria, né? Tudo fresquinho, comida fresca. Por quê? Porque ela não parou. Enquanto ela estava lá nas tentativas, fazendo suas rajadas, fazendo seus voos lá, o bando estava rindo dela, o bando estava criticando, o bando estava rindo. Olha lá, o que ela está fazendo? Mas ela havia despertado. E nós também temos que despertar para poder fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Quem vai fazer a diferença somos nós. E é hoje. Pessoas de fé são pessoas que movimentam, são pessoas que é para frente, são pessoas que não param, são pessoas que vai fazer a diferença aonde chegar. Neemias fez a diferença, Neemias levantou os muros, Neemias repreendeu aqueles nobres que estavam explorando seus irmãos. Quer dizer, ele não aceitava coisa errada, coisas injustas. Assim temos que ser nós, pessoas. A gente tem que se levantar, tem que se impor, né?
toda a sabedoria que Deus nos deu, exercer essa sabedoria, entendeu? Porque o sábio é assim, o sábio ouve, ele aprende para poder depois fazer o quê? Para aplicar. Mas o tolo não aceita ouvir. O tolo não aceita ser corrigido. Veja, a gaivota, enquanto ela estava fazendo os seus treinamentos, o bando estava rindo dela. Mas depois que viu que ela ganhou habilidade, ela fazia os mergulhos excelente, ela vinha com peixe fresco na boca, ela fazia seus voos melhor que todo mundo, aí ela ganhou respeito. Aí ela ganhou respeito com o bando. E aí, sabe o que ela fez? Foi treinar o bando. Vamos fazer melhor? Vamos parar de comer migalhas, caçar migalhas e vamos fazer a diferença? Vamos fazer o melhor? Eu deixo essa reflexão para o teu coração e que Deus fale mais contigo.